Olá, irmãos. É com muita saudade que eu venho aqui falar com vocês um pouquinho sobre a nossa lição, a lição número 12. Espero que encontre vocês bem, gozando de saúde, quietinhos dentro de casa, né? Porque a gente precisa fazer a nossa parte, esperando em Deus que isso vai passar, que isso vai passar rápido e em breve estaremos nos abraçando, nos reunindo em igreja, né? Lá no templo. Felizes por contar mais uma vitória, né? O povo de Deus é um povo que gosta de contar histórias e vitórias, não é isso? Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho da lição 12. Ela fala sobre a liderança madura e igreja madura, padrão de qualidade para a liderança da igreja, né? E o texto básico, ele se encontra em 2 Coríntios 11. O texto é um pouquinho longo, mas eu vou ficar com o versículo 2 e 3. Então, a gente vai ler 2 Coríntios 11, os versículos 2 e 3. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Né? Esses dois versículos resumem um pouquinho do que a gente vai estudar no decorrer da lição, né? A introdução fala assim, ó: existem produtos que prometem muito, né? Mas possuem um padrão de qualidade muito baixo. Eles até parecem ter uma qualidade boa, mas não passam de enganação. Se estivéssemos falando somente de um produto, a decepção já seria enorme. Mas imagine quando tratamos de pessoas que exercem liderança na igreja. Este é o cenário que Paulo retrata nestes versículos do capítulo 11 de 2 Coríntios. Falsos profetas que parecem liderar a igreja de maneira bem distinta do padrão aprovado nas escrituras, né? O que é uma liderança madura? O que na verdade significa maduro para você, né? Pensa aí um pouquinho. O que significa essa palavra madura, né? Procurando um pouquinho no dicionário, maduro significa experiente, consciente, observador, aquele que enxerga além do óbvio. Tem uma pessoa que se declara por nome de Charles Lewis, que ele dá um interessante significado para a palavra maduro, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ó. Resolve problemas sem complicar, seu conselho traz solução concreta e real. Apoia a razão e a verdade. Aquele que consegue observar uma luz atrás de uma cortina de fumaça. Então, uma pessoa madura, né? Que você fala, nossa, que pessoa madura. Não sei se você já reconheceu alguma pessoa assim. É uma pessoa que nos traz o quê? Traz experiência. Você percebe que é uma pessoa consciente daquilo que está falando, uma pessoa que sabe o que realmente está falando e fazendo, né? A gente vê isso, né? Na pessoa que é madura. E uma liderança madura? Uma liderança madura é exatamente isso, né? Uma liderança experiente, que já viveu determinadas situações e consegue sair bem de cada uma delas, né? Paulo viveu isso lá em Coríntios, né? Houve ali uma grande enganação, assim como a gente leu no versículo, né? Que a serpente enganou a Eva. Isso existiu lá e existe hoje, né? A gente sabe que existem líderes por aí que enganam suas ovelhas, né? E pessoas, às vezes, por ser muito humilde, por achar que a pessoa fala difícil, fala bonito, é uma pessoa, né, bem arrumada, uma pessoa bem socialmente, não vai te enganar, né? Uma pessoa que você acha que é madura, dá crédito para isso, e na verdade é pura enganação. Isso acontece não só no mundo evangélico, acontece em todas as áreas, né, que a gente vê aí na sociedade, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar que a gente vai infelizmente encontrar pessoas assim, que tentam enganar outras, né? E uma liderança madura, ela nada mais é isso, uma liderança experiente, né? Que consegue administrar bem
né? Pensar no próximo, se colocar no lugar do próximo, é isso que Paulo prega lá em Coríntios. A gente vai ver em todo o capítulo, se você puder ler depois, é legal, porque a gente vai entender melhor todo o contexto, né? E eu quero ficar agora um pouquinho aqui, ó, na data e ocasião. Paulo não gostava de se exibir. Você percebe o tempo todo, né, nos textos que falam sobre Paulo, que ele não gostava de se exibir, né? Toda a honra, toda a glória a quem? A Deus, né? Ele mesmo deixou claro. Um versículo de 2 Coríntios 10:17 fala assim, ó: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, né? E é isso que a gente precisa praticar, né? Que a honra e a glória não seja nossa, mas que seja do Senhor. Paulo e os outros verdadeiros apóstolos ensinaram que devemos suportar diversas falhas em outras pessoas, até as coisas que consideramos irritantes. Os coríntios não procediam assim, mas estavam dispostos a tolerar coisas biblicamente inaceitáveis, como imoralidade e falsidade doutrinária. A partir dessa situação destacada pelo apóstolo, aprendemos sobre o padrão de qualidade para a liderança de uma igreja madura. Então, uma igreja madura é uma igreja que tem líderes que não deixam desapercebido passar qualquer coisa, né? Uma liderança que chega junto, que disciplina, né? Que corrige. Por quê? Quem corrige ama, né? A gente corrige os nossos filhos, por quê? Porque a gente ama, né? Os nossos netos, sobrinhos, porque a gente ama, então a gente quer ver bem. Então, uma liderança madura é aquela que vai disciplinar, é aquela que vai corrigir, para que não aconteçam falhas, e se existir, que possam ser corrigidas, né? E possa ser um aprendizado, para que depois isso tudo seja passado como experiência, né? Mas não cair nessas falhas que procediam assim, mas estavam dispostos a tolerar, né? Biblicamente inaceitáveis como imoralidade. Existem coisas que a liderança não pode passar a mão na cabeça, né? A liderança não pode aceitar, né? Pastores, presbíteros, líderes, a gente está falando aqui mais a respeito de líderes evangélicos, né? Então, biblicamente, são coisas inaceitáveis, né? A gente não pode aceitar esse tipo de coisa, né? Vamos ver no ponto 2, o insuportável Paulo. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, é o verso 1. Alguns dos que Paulo havia levado à fé em Cristo começaram a seguir falsos mestres, né? Paulo levou alguns a Cristo, mas eles por ali se desviaram e começaram a seguir falsos mestres. Isso acontece nos dias de hoje também. Paulo parecia sentir o mesmo que sentem alguns pais quando seus filhos começam o período da adolescência. Assim, os coríntios se sentiam em relação a Paulo. Ele era um pai para eles e ainda assim se envergonhavam dele. Quando os filhos da gente é pequenininho, né, tem lá seus 6, 7 aninhos, 5, eles acham que o pai é o meu super-herói, minha mãe, né, é aquela que consegue tudo, né? E a gente vê nos pais o quê? Verdadeiros homens e mulheres que são super-heróis, né? Quando começa a passar a adolescência, eles já acham o quê? Que nós somos ultrapassados, que a gente não entende mais nada, né? Então, começa a sair fora daquele caminho que lá atrás ele, né, dizia, batia no peito que o pai e a mãe eram o melhor pai e mãe do mundo, né? E isso acontecia. Então, assim conforme Paulo levava, né, aquelas pessoas a seguir os caminhos de Deus, no início, tudo é maravilhoso. Nossa, Deus é tudo para mim, Deus é maravilhoso, né? E Paulo, assim como os outros líderes, recebiam certos elogios, né? Falando dessa forma, nossa, é tudo para mim, né? Foi ele que me trouxe a Cristo, né? Eu devo a minha vida a ele e tal. E conforme vai passando o tempo, deixa de pensar dessa forma, né? É como o filho, quando é pequenininho, pensa do pai e da mãe. Quando vai se tornando adolescente, ou mais jovem, deixa de pensar certas coisas, né? E isso acontecia também. É uma questão de tempo. No ponto 3, o responsável pela igreja. A igreja de Cristo é tratada em outros lugares do Novo Testamento como a noiva de Cristo, né? O apóstolo Paulo se apresenta como o pai da noiva. Por quê? O pai da noiva quer o quê? O cuidado, a proteção, né? Ele quer cuidar.
E Paulo se sentia assim com a noiva de Cristo, ele queria cuidar. Paulo assume uma responsabilidade de quê? De zelo para essas pessoas em Corinto, porque ele é seu pai espiritual. Então, o apóstolo Paulo é muito zeloso, né? E era uma liderança a partir do apóstolo Paulo e os outros que estavam junto com ele, uma liderança o quê? Que a gente pode ter aí? Uma liderança madura, né? Uma liderança que zela pelas suas ovelhas. E é isso que nós precisamos nos dias de hoje, né? De liderança de homens e mulheres que zelem pelo povo de Deus. No ponto 4, fala sobre os falsos mestres expostos. Paulo alerta a igreja de Corinto. Falsos mestres estão tentando desviar os cristãos do verdadeiro ensino e autoridade apostólica, das boas novas do evangelho. O objetivo final dos falsos mestres é desviar a noiva de Cristo de seu noivo. Esse era o propósito dos falsos mestres, fazer esse desvio, né? Aí ele passa para o ponto B, que apresentam apenas fachadas, né? Falsos mestres são revestidos de uma bela fachada religiosa, mas estão cheios de orgulho e arrogância, pois buscam o seu próprio bem-estar através de sua liderança espiritual, entre aspas aqui falando, né? Às vezes quando a gente vai para uma igreja nova que você nunca foi, nunca frequentou, outra denominação que for, a gente fica encantada. Nossa, que igreja bonita, né? Como o povo fala bem, aqui parece que todo mundo se ama, né? O pessoal tão unido. A impressão que dá é que parece que aquela igreja não tem problema, que a liderança não passa por problema, né? Aí às vezes a gente até pensa, pô, eu vou vir para essa igreja aqui. Com o passar do tempo, quando você começa a participar, a ter uma intimidade maior com as pessoas e com a liderança, você começa a ver defeitos, né? Porque não existe igreja perfeita, não existem líderes perfeitos, mas buscar essa perfeição é o ideal, é o propósito de cada cristão, de cada liderança, né? Buscar seguir os passos de Deus, né? No ponto C, a gente vai ver sobre... são cheios de segredos, né? Por quê? Vamos entender um pouquinho. Olha, os falsos mestres afirmavam conhecer algo a mais e deixavam claro que algumas verdades são muito elevadas para as pessoas comuns e que apenas os mais especiais, no caso eles, seriam capazes de descobri-lo. Então, muita coisa ficava encoberta, não se falava, né? Então, deixa pra lá, eles não vão nem perceber, eles não vão descobrir, porque são pessoas mais humildes, são pessoas mais comuns, né? Então, eles deixavam pra lá. Isso é um sinal de uma liderança que queria enganar, né? Que queria passar por cima das pessoas, né? Isso é terrível, abominável aos olhos de Deus, né? O ponto 5 fala assim, ó, falsos mestres versus apóstolos, né? Um contra o outro. Com seu amor pelo poder, o prazer dos falsos mestres está em controlar as pessoas sob sua autoridade, para mostrar quem manda, se apresentam em um estilo de liderança autoritária. Então, o amor pelo poder é uma coisa que, irmãos, estraga as pessoas, né? E lá atrás já acontecia isso, lá atrás já existia isso, né? Hoje existe e vai acontecer sempre, né? Tem uma frase que se fala, quer conhecer a pessoa? Dá poder para ela, né? Isso é terrível, porque tem pessoas que, com o passar do tempo, por ser promovido, por exemplo, numa empresa, né, por ter um status melhor, ele deixa de falar com outras pessoas, né? Aqueles amigos que ele tinha quando ele tinha um cargo mais inferior, deixam às vezes até de ser amigo, de dar até um bom dia. E isso acontecia. Então, o amor pelo poder estragava as pessoas, estragava essa liderança que poderia ser madura. Então, ela deixa de ser madura por causa do poder. Isso é terrível, é abominável, né? A letra B fala sobre a liderança cristã é inclusiva, né? A liderança é baseada em uma suposta superioridade. Foi amplamente rejeitada pelo apóstolo Paulo. Então, essa liderança foi totalmente abominada por ele, né? Não é uma liderança com os moldes dentro da Escritura. Então, tudo que estava fora das Escrituras Sagradas, Paulo deixava de fora, né? Isso não pode acontecer aqui, e é isso que a gente precisa ver nos dias de hoje. Isso não pode acontecer na igreja, né?
Letra C, a liderança cristã é abnegada. Se Paulo escolhesse priorizar seu conforto e segurança, ele não teria sofrido como sofreu. Era um líder com um espírito de servo e sacrifício que lhe permitiu suportar o sofrimento pela causa do evangelho e pelo rebanho de Deus. Certamente, suportou pela graça de Deus muito mais do que supostos líderes tolerariam. Paulo poderia se achar por direito de priorizar conforto, de priorizar a sua segurança. Irmãos, nós sabemos o quanto Paulo sofreu. Aliás, a gente acho que nem sabe o quanto Paulo sofreu, né? A gente lê, mas não sente na pele o sofrimento que Paulo passou por aquilo tudo. Por quê? Por amor à causa, por ser um servo de Deus maduro, por ser uma liderança madura. Então ele passou por determinadas situações que muitos de nós hoje não passaria, não aguentaria, não suportaria. Muitos líderes não suportariam o que Paulo passou, né? E a gente vê aí que Paulo realmente se dedicou. Paulo, foi aquele servo de Deus que não abandonou em nenhum momento, que não traiu a confiança de Deus, que estava sempre baseado no que a palavra de Deus diz. E ele levou isso tudo até o fim. E é isso que uma liderança madura precisa, né? Nós precisamos, aqueles líderes, seguir até o fim, baseado no que a Escritura de Deus nos manda fazer. A conclusão é o seguinte, Paulo apresenta-se como um líder que pode ser imitado, pois serve o propósito maior de glorificar a Cristo em humildade e simplicidade, né? Paulo apresenta como um líder que pode ser o que? Imitado. Nós devemos ter Paulo como um líder para ser imitado, né? Se a gente se basear em tudo que a gente tem de histórico de Paulo na Bíblia, né, dá uma aula para liderança, né? Foi um líder exemplar e precisa ser imitado. As coisas boas precisam ser copiadas, precisam ser imitadas, né? Então vamos copiar exatamente o que é bom, o que realmente a palavra de Deus nos diz para fazer, né? Vamos ter Paulo como referência nas nossas vidas, né? Que Deus possa abençoar a liderança da nossa igreja e nós cristãos devemos orar pela nossa liderança. São pessoas que sofrem, que têm suas famílias, que têm muitos deles até outros empregos para poder, sustentar suas famílias. Então a gente precisa orar por essa liderança, né? São homens, são pessoas de carne e osso, mas que estão debaixo das nossas orações. Nós precisamos orar muito por esses líderes, por esses missionários, por esses pastores, por essas pessoas que saem em campo, largando o conforto da sua casa, né, para pregar o evangelho. São líderes e são pessoas que devem ter, né, como seus propósitos se guiar pelas escrituras, não abandonar em nenhum momento as escrituras. Porque seguindo as escrituras, nós sabemos que a chegada será certa, né? A nossa coroa será certa. Então, que possa ser imitado, né? Como Paulo deve ser imitado. A aplicação é a seguinte, bem interessante, você pode responder aí para você. Você crê que o apóstolo Paulo encontraria dificuldade em ser admirado em nosso contexto evangélico atual? O que você acha? Qual tipo de líderes estamos formando em nossas igrejas? Pergunta boa, hein? Os que sofrem pelo evangelho ou os que sofrem pelo evangelho ou os que mandam mais? Os que sofrem por evangelho ou os que mandam mais, né? Pensa aí. E agora, como eu falei um pouquinho antes, ore pelos líderes de sua igreja. Você ora pelo líder da sua igreja? Ou os líderes, né? Se você não ora, passa a fazer isso. São pessoas que carecem muito das nossas orações. Claro, todos nós carecemos. Mas por estar na liderança, por estar no foco, né? Eles são mais visados, né? Eles são mais imitados. Então nós devemos orar muito, entregar a vida dessas pessoas nas mãos do Senhor. E que seja essa a nossa oração hoje. Depois de tudo que a gente falou aqui sobre o apóstolo Paulo, nós possamos ter um pouquinho de Paulo nas nossas vidas, imitar um pouquinho de Paulo. Isso vai fazer muito bem, né? Nós precisamos copiar e imitar coisas boas. Vamos orar a Deus pedindo pela nossa liderança, que nós possamos ter lideranças mais maduras em nossa igreja. Senhor, queremos te agradecer pelo estudo dessa lição, apesar de um estudo rápido, mas confiamos em Ti e sabemos o que Tu requer de nós. E queremos ser, Senhor, imitadores como
de Paulo. Queremos ser pessoas melhores, pessoas experientes, pessoas maduras e entregamos em tuas mãos a vida da nossa liderança, ó Pai. Que eles possam ser servos e servas fiéis a Ti, apesar de todo o sofrimento, de toda a luta nos dias atuais, mas entregamos essas vidas e suas famílias nas Tuas mãos, ó Pai. Faça a Tua vontade na vida de cada um deles e que eles possam cada dia mais se dispor a fazer tudo aquilo que Tu ordena nas Tuas Escrituras. Abençoa cada um, abençoa cada lar que está ouvindo agora, Senhor, esse estudo. Nos dê cada dia mais, Senhor, vontade de estar estudando a Tua Palavra e fazendo a Tua vontade. Nos capacita a nossa liderança. É o que nós te pedimos e já te agradecemos porque confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Tchau, queridos. Até a próxima. Fiquem com Deus, tá? Amo muito vocês. Se cuidem. Beijo.